Que bom que vocês estão aqui com a gente, acompanhando nossa primeira edição do People Talks. Primeiro, só para explicar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, né? Anunciamos aí Priscila, Thiago e Taylan. Estamos aqui com Priscila, Thiago e Amanda. O Taylan, né, que é o nosso CEO aqui da Mindsight, ele teve hoje um compromisso muito importante que, enfim, acabou atrapalhando a nossa agenda, foi um pouco de última hora. Tem a ver com novidades da Mindsight, que vocês saberão logo mais, então amanhã fiquem atentos aí às coisas que vão sair nas redes, na mídia e tudo mais, que a gente tem novidades bem legais. Mas eu sou aqui líder do nosso time de marketing da Mindsight, então eu vou tocar, sou sócia da empresa também, e vou tocar aqui junto com a Priscila e o Thiago nosso encontro de hoje, tá bom? Então, gente, só para introduzir, né, a gente está fazendo o que a gente está chamando do nosso primeiro People Talks, né? E qual que é essa ideia, né? A gente vê a comunidade de RH sempre muito carente de bons benchmarkings, né? Com o que eu falo para saber sobre isso? Como que eu descubro mais sobre isso? O que as outras empresas que têm uma mentalidade parecida com a nossa estão fazendo? Então, a nossa ideia é que hoje e nos próximos People Talks é fornecer para vocês o melhor benchmarking possível dentro de vários temas que a gente vai tratar ao longo da nossa série, tá? Então, essa é a ideia, por isso a gente convidou a Priscila e o Thiago para falarem com a gente aqui hoje. E a gente escolheu esse tema de tendências de RH, porque a gente sabe que esse momento de final de ano, planejamento, priorização, é um momento muito importante para o RH, é um momento que todo o próximo ano está sendo traçado, definido, priorizado, as estratégias estão sendo levantadas. A gente está passando por um monte de mudanças no nosso mundo aí, tanto de comportamento humano, de relações sociais, que afetam, né, querendo ou não, como que o RH vai lidar ali com o capital humano da empresa. Então, a gente trouxe aqui 2 convidados que têm ampla experiência, empresas modernas, que estão na vanguarda das práticas de RH, para trazerem aí em primeira mão esse benchmarking para vocês. Então, só para a gente fazer aqui também uma frente de acessibilidade, garantir que todo mundo está tendo a melhor experiência possível. Eu vou fazer a minha audiodescrição e vou pedir para a Priscila e para o Thiago fazerem também. Eu sou uma mulher branca, estou com um cabelo bem curtinho aqui, preto, estou com uma camiseta cinza, num cenário aqui de parede branca, tá bom? E aí eu vou pedir para o Thiago e a Priscila fazerem também. Bom, eu posso começar. Eu sou um homem branco de cabelo preto, com barba, cabelo curto. Estou usando uma camisa do estilo polo, azul marinho, mais ou menos. E estou no fundo cinza borrado aqui pelos efeitos do Teams. Boa tarde, pessoal. Sou a Priscila. Eu sou uma mulher branca, estou usando um batom roxo, tenho cabelos pretos que estão presos num coque. Estou usando uma blusa, tipo uma camisa listrada, com preto e branco, e tenho um fundo atrás como se fosse um escritório. Boa. Bom, gente, então a gente vai começar o nosso conteúdo. Eu queria incentivar muito vocês a mandarem perguntas no chat. Acho que a ideia é ser um benchmark, então a gente quer saber o que vocês querem ouvir, querem perguntar. Então fiquem super à vontade. A gente vai fazer primeiro. A Priscila vai trazer uma apresentação mais profunda sobre, inclusive, quem ela é e os pontos aqui que ela vê de tendência. Depois o Thiago. Então, nesse primeiro momento, quero pedir para vocês pensarem em perguntas que vocês querem fazer para a Priscila, e até que vocês pensem ao longo da apresentação dela, que depois a gente vai ter esse momento de perguntar para ela, depois a gente vai ter o momento de perguntar para o Thiago também. Então é isso. Pri, fica super à vontade para fazer a sua apresentação, tá bom? Perfeito. Obrigada, Mandita. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Boa. Gente, primeiro eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui trocando um pouquinho com vocês, falar com a Amanda, que tem muito tempo que eu não vejo. O Tia é sempre muito parceiro, somos
colegas de trabalho e amigos para a vida, né, Ti? Sempre mantendo contato aí, e acho que RH é isso, né? Tem que ser uma rede de apoio, porque a gente passa por muitas coisas diferentes, mas que no fim do dia as coisas se convergem, né, nas grandes companhias. Então, contando aqui um pouquinho sobre mim, eu sou casada, meu esposo trabalha na área de tecnologia, sou mãe da Giovana, minha filha tem 6 anos, e sou mãe do Bono. O Bono é um pet, cujo nome vem do U2, adoramos um rock and roll aqui em casa. Eu tenho 18 anos de experiência em RH, sendo que nos últimos tempos, aí, 9 deles foram em fintech. Acho que passei por 2 empresas que foram e são grande escola para mim, como a Stone e hoje a Neon. Eu sou formada em letras, fiz RH, MBA em RH e depois fiz um outro MBA em negócios, inovação e empreendedorismo. Acho que muito na linha do que todo business partner busca, né? Além de um olhar de pessoas, mas um olhar totalmente pautado no negócio para a gente conseguir entregar ali as necessidades que tocam a ponta. Eu amo estudar, cantar, dançar, acho que eu tenho uma veia musical aí muito forte como hobby, e sou uma pessoa muito movida à fé, acredito muito em Deus. Eu sou mentora de carreira também, tanto para pessoas que estão fazendo transição para áreas novas, né, que não tenham trabalhado ainda, quanto para business partners. E recentemente, ao longo desse ano, eu também estou empreendendo com consultoria de imagem e coloração pessoal. Então, quem quiser, me segue aí no colorpeople.consultoria para conhecer. E hoje eu sou sócia e HRBP Manager da Neon, né? Eu queria também trazer para vocês aqui sobre uma novidade que a Neon tem feito, né? A gente, além de ser uma conta digital e também ter o cartão de crédito, a gente tem oferecido agora benefícios para empresas, né, como benefício de bem-estar financeiro. Então, ali a gente busca fazer parcerias com RHs para trabalhar a educação financeira nas companhias e o crédito dos colaboradores. Eu acho importante trazer isso, porque ao longo da minha trajetória de RH, eu sempre vi muito a gente ter problema de remuneração nas empresas, né? Muitas vezes os funcionários levantam a mão, turnover, tudo por problemas de remuneração. Mas será que é de fato a remuneração ou as pessoas, né, assim como no Brasil, não têm a devida educação financeira? Então, fiquem à vontade para consultar aí um pouquinho desse produto. E aqui, gente, eu quis trazer para vocês um pouco sobre, para mim, top 5 prioridades para o RH em 2024. Isso, inclusive, é um conteúdo que saiu aí recentemente da Gartner. Vou falar para vocês um pouquinho sobre cada tópico e o meu entendimento, né, não só do que o próprio documento diz, o artigo, mas como eu vejo, né, através, seja de onde eu trabalho, onde eu trabalhei, os benchmarks e os perrengues que as empresas passam e seguem passando, né? Aqui sobre eficácia no desenvolvimento da liderança. A gente tem um costume de desenvolver as pessoas com métodos tradicionais. E hoje, esses métodos já não funcionam. Sejam porque as pessoas passaram por uma evolução, né, de vida num pós-pandemia, seja porque o mercado vem se atualizando por inúmeras coisas. Então, eu troco com muitas pessoas que falam, né? As pessoas faltam nos nossos programas corporativos, a gente faz no horário de expediente, a galera não vai. A gente faz fora, a galera não vai. Não vai. A gente paga investimento e as pessoas não vão, né? E o que será que tem acontecido? E acho que um pouco da minha leitura é que a gente não tem colocado, muitas vezes, as pessoas funcionárias no centro. Então, o que é isso? Qual que é a minha necessidade enquanto empresa, a minha necessidade enquanto área, e qual é o perfil dessa pessoa, que tipo de persona que ela é, para eu conseguir fazer um programa que, de fato, faça sentido para o que ela precisa entregar para mim, para que depois eu tenha um ROI, né, um retorno sobre esse investimento. Então, é muito sobre conhecer essa persona. Existem perfis que querem ir lá para o Vale do Silício, fazer uma inovação, né, ir para campo, e existem pessoas que buscam um método um pouco mais tradicional, né, que vai querer estudar numa universidade, muitas vezes renomada, e não tem certo ou errado. Mas o recado aqui é que é importante os RHs entenderem os perfis das pessoas junto às lideranças para conseguirem fazer programas assertivos, tá? E aqui um outro ponto, né, sobre cultura organizacional. A gente trabalhava a grande maioria no presencial, veio a pandemia, foi todo mundo para o home office, e a gente tem começado a ver um movimento das pessoas num híbrido, em alguns casos até num retorno presencial, porque as empresas têm trazido, que para algumas isso não está mais fazendo sentido, não tem funcionado, né? Qual que é a minha opinião? Acho que antes da gente decidir o modelo, é a gente colocar a cultura em primeiro lugar. Então, como é o modus operandi dessa companhia? O que faz sentido para ela? O que não faz sentido?
Por que eu digo cultura? Não adianta você intitular um modelo, todo mundo híbrido, e aí o dia que as pessoas vão para o presencial, a grande maioria, você exclui quem por opção ficou em casa. Talvez se essa pessoa soubesse que a reunião seria presencial, porque a grande maioria está lá, ela teria ido para lá. Mas não, né? Então, às vezes as pessoas intitulam políticas e podem acabar não seguindo-as. Então, a minha sugestão aqui é que a gente entenda, enquanto companhia, qual que é o core, né? O que bate ali, o que é mais importante. As pessoas que estão desenhadas ali junto à nossa estratégia, elas vão ao encontro disso? Elas concordam ou para elas não faz sentido? Para a partir daí a gente conseguir desenhar um modelo que seja funcional para todo mundo, né? Posso até trazer aqui, inclusive a Neon hoje tem um modelo chamado Neon em todo canto, onde a gente entendeu que para a gente faz sentido ter pessoas alocadas a nível Brasil, e o remoto tem funcionado muito bem, né? Acho que a comunicação, como para qualquer empresa, é um desafio, né? Então, usamos ferramenta de comunicação, muita coisa assíncrona, muitos documentos para que as pessoas não percam as informações, mas para que a gente consiga, com qualidade, ainda divergir para convergir, né? Ou estar todos na mesma página. Sobre RH tecnológico. Gente, um desafio falar de RH tecnológico para Mindsight, né? Mas vou tentar aqui contribuir com meus 2%. Trouxe uma informação que 76% dos líderes de RH acham que se não implementar inteligência artificial dentre 1 ou 2 anos, vai ter muito problema. E eu acredito muito nisso, tá? Eu vejo cada vez mais os RHs evoluindo para isso. E, assim, não é segredo falar aqui que, por meio dos dados, não há argumentos, né? Eles são fatos. Então, a gente consegue tangibilizar melhor as nossas ações e sermos assertivos. Mas aqui eu quis trazer um viés um pouquinho diferente para a gente olhar, que é sobre a parte de governança, ética e assertividade. Então, além dos dados nos predizerem, seja comportamentos ou ações que nós podemos tomar, o que a gente ganha com isso? Então, a gente ganha eficiência, a gente ganha lucratividade e a gente ganha também no âmbito de governança, por ter um processo muito mais assertivo e também por meio da ética. Às vezes a gente tem muita dúvida sobre qual decisão tomar, porque podem entrar vieses, né? Entrar formas de pensar que um enxerga de uma forma e outro de outra. Então, quanto mais a gente se basear em dados, mais assertivas as nossas decisões ficam. Só que acho que nem tudo de inteligência artificial funciona para todas as empresas. Então, o que funciona hoje na empresa que eu estou, talvez não funciona na de vocês, em outras que eu já estive, no iFood que eu te tá, na própria Mindsight. Por quê? Porque você tem que entender ali a temperatura da tua empresa, quais são as necessidades dela. Então, eu acho que um grande risco e erro que os RHs cometem é, tal empresa está fazendo isso, deixa eu botar essa tecnologia aqui. E quando coloca, nossa, mas não está funcionando, por que será? Você entendeu qual era a sua necessidade? Você foi a fundo para entender como que a descoberta desses dados agregaria ou não no objetivo final? Então, acho que é importante a gente conseguir fazer esse mapeamento antes, tá? Tudo bem aí, gente? Todo mundo me ouvindo bem? Boa. Gestão da mudança. Gente, acho que esse tema está pegando super e fala, inclusive, no meu dia a dia. Né? Assim, eu trabalho numa empresa com uma pegada totalmente de startup. Quando eu trabalhei na Stone também, essa gestão da mudança ela era muito forte. E a gente vem passando por uma gestão da mudança transformacional no mundo. Né? Veio uma pandemia onde a gente não sabia lidar com ela, tivemos que aprender. E desde isso, as empresas vêm fazendo iterações, vêm promovendo MVPs, vêm fazendo coisas diferentes para tentar encontrar ali um flow, né? Um caminho que seja mais assertivo. Mas por que as pessoas estão fadigadas de tantas mudanças? Né? Eu troco com muitos colegas e a gente brinca, né? Que o RH só muda de endereço, mas os problemas são os mesmos porque todas as empresas estão nessa batida de mudança. Acho que a mudança não tem nenhum problema, mas o que faz ela dar certo é você trazer as pessoas para o jogo. Então, a empresa que desenha um programa e ela não comunica, ela não envolve pessoas, ela não tem stakeholders, isso não é gestão da mudança. Né? A gente está sendo um pouco autocrático ali, tomando decisões. Então, o ponto que eu quero trazer aqui e principalmente quando a gente estuda mesmo sobre gestão da mudança, a gente tem ali os atores, né? A própria pessoa que faz a gestão, tem os sponsors. É muito importante cada um entender o seu papel e o detalhe do papel de cada um. Então, a alta liderança vai trabalhar muito na cabeça das pessoas, antes, durante e depois, o macro cenário. Né? Por que a gente está promovendo essa mudança? Aonde essa mudança vai nos levar?
E a liderança menos júnior, menos sênior, estará no dia a dia com as pessoas, ali dizendo o que muda do seu escopo, o que muda da sua realidade, o que agrega ou não agregaria mais se você continuasse fazendo nessa nova estrutura. Então, aqui eu estou trazendo exemplos, porque eu tenho estudado muito sobre isso. Quando a gente fala gestão da mudança, tem em todo lugar, mas qual que é o papel de cada um? Então, é importante a gente entender o método em si, como ele funciona, para conseguir engajar as pessoas, tanto na ação quanto na decisão em si, na comunicação, tá? E aqui um último ponto, gente, eu trouxe a gestão de carreira e mobilidade interna. O que eu tenho visto cada vez mais? Que os planos de carreira engessados, eles não funcionam mais. É porque as pessoas estão mudando. Muita gente ressignificou as suas carreiras depois da pandemia, porque passou a dar mais atenção para a vida pessoal, para hobbies que tinha, para outras coisas que quiseram conhecer, começar a fazer. E acho que essa é a tendência, né? Quando a gente olha para essas gerações que estão vindo, eles estão priorizando outras coisas. Então, na minha visão, para a gente seguir uma carreira, ela não pode mais ser linear, mas ela tem que ser muito bem alinhada em termos de expectativa com a sua empresa, sobre até onde você pode, até onde você não pode, porque não faz sentido, ou por capacity, ou até por conhecimento mesmo. Isso aqui, acho que não é muito para mim, mas com isso aqui eu agrego muito valor. Manda que eu mato no peito. Acho que a gente precisa aprender a firmar alguns combinados e dar visibilidade para a nossa liderança de qual é a nossa linguagem motivacional. Não sei se vocês já ouviram falar naquele livro As 5 Linguagens do Amor, que cada pessoa é movida a um gatilho. Tem gente que adora presente, tem gente que adora elogio e assim por diante. O mundo corporativo também tem os gatilhos motivacionais. Tem gente que quer tapa nas costas, tem gente que quer palco, tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer cargo, tem gente que quer um projeto muito desafiador, tem gente que quer estar perto da alta liderança. E, de novo, acho que não tem certo ou errado. Mas é importante a gente saber que esse termômetro ele tem mudado cada vez mais, e que se a gente não se atualiza, a gente vai ficando para trás, tá, gente? Então, é um pouquinho desse apunhado aqui, e volto a palavra para a Amanda continuar a condução. Maravilha, Pri. Obrigada pela apresentação. Pessoal, vou incentivar de novo quem tiver perguntas para a Priscila, podem mandar aqui no chat, que essa é a hora da gente fazer, tá bom? Queria saber também se o Ti tem alguma pergunta para a Priscila, para a gente fazer aqui a conversa. E aí eu também tenho algumas aqui para fazer. Eu vou começar com uma, porque eu acho que eu também vou falar um pouco sobre cultura, Pri, mas o que você acha, né? Porque a gente está nesse mundo que uma parte está aqui, uma parte está lá, às vezes uns se encontram, outros não, e no meio disso tem comunicação, no meio disso tem rituais, tem vários processos que a gente tem que ver como empresa e adaptando ele para essa nova realidade. O que você acha que seria tipo os principais tópicos para você garantir uma cultura do que a empresa ali ela entende que é o necessário, que ela entende que é o que deveria acontecer ali dentro da empresa, nesse mundo que tem pessoas no Brasil, pessoas em várias cidades, pessoas em Portugal, pessoas que se encontram de vez em quando, pessoas que nunca se encontram, onde a gente hoje não tem uma regra extremamente definida? Boa, Ti, legal. Vou te falar um pouco, até do momento que eu tenho vivido, né? A Neon é uma empresa que tem contratado pessoas de fora do país. E a gente tem passado por esse desafio de transformação cultural, né? Onde a forma como você se comunicava, ela precisa ser agora também em outro idioma, e você precisa entender, né, o que a pessoa está querendo dizer do outro lado, seja por causa do idioma propriamente, seja por causa da cultura dela. E tem um desafio aqui, agregando, colocando caldo aqui, que são as pessoas, por exemplo, neurodivergentes, né, que trazem para a gente também uma forma de expressão, de compreensão, muitas vezes, que quem está do outro lado precisa buscar ferramentas para poder entender. Né? Então, por exemplo, quem não estuda sobre diversidade e escuta muitas vezes uma pessoa preta ou parda levantando a mão e falando um pouco sobre os posicionamentos que ela gostaria de ter, como a companhia precisa se colocar, quem às vezes não sente isso, né? Não se sente um grupo pertencente, a pessoa julga. E assim, gente, não tem mais espaço para julgamento, a gente precisa buscar se adaptar. E aí, Ti, tentando trazer aqui para o como, eu acho que é fazendo brainstorming,
e buscando mesmo entrevistar, entender, ir para campo para saber para essas pessoas, com essas pessoas, o que funciona, o que não funciona, buscar benchmarking com empresas que já fazem isso e que teoricamente têm dado certo, porque eu acho que é um desafio, né? Antigamente, na minha leitura, acho que funcionava, mas era mais segregado, porque você tinha multinacionais, mas todo mundo trabalhando ali no seu presencial, na grande maioria. Você fazia uma viagem para conseguir fazer uma imersão. Agora não, tudo muito junto e misturado. Tem uma amiga que trabalha numa multinacional, assim, em pouquíssimo tempo, agora ela foi promovida, está em outro país, porque ela buscou fazer esse aculturamento muito rápido. Então, eu acho que tem um desafio das empresas de colocarem os funcionários no centro, ouvirem, tentarem entender, respeitando também a cultura local do país que está, né? Eu acho que isso também é fundamental, porque senão as pessoas começam a perder ali um pouco a essência, e deixar muito claro que a gente está passando por esse processo transitório, porque tem pessoas que têm mais facilidade para aceitar, tem outras que têm mais dificuldade, está tudo bem. Mas eu acho que quando o jogo é combinado, tem maior fluidez. Então, eu iria nessa linha de botar as pessoas no centro e fazer muita pesquisa sobre o que tem dado certo para a gente copiar aí os bons modelos. Maravilha. Boa, Pris. Nesse meio tempo surgiram várias perguntas aqui no chat, que eu vou fazer algumas eu vou segurar para um momentinho final aqui, que se conectam com algumas outras coisas, tá, pessoal? Primeiro, acho que bem específico, inclusive, para você, da posição que você tem, quais dicas você daria para alguém que quer migrar de carreira para ser HRBP? Muito bom. Primeiro, você tem que demonstrar interesse, dizer. Sabe, o óbvio precisa ser dito? Eu acho que é um pouco nessa linha. Se você não falar dos seus interesses, às vezes a oportunidade está passando, ninguém está sabendo e você não pula dentro do barco. Mas eu sugeriria essa pessoa fazer rodadas de conversa com os subsistemas de RH para entender mais, porque assim, o HRBP ele acaba sendo um generalista, né? Grande maioria é T-shaped, a pessoa é uma pessoa generalista, mas com alguma especialidade. A minha especialidade é Talent Acquisition, por exemplo, mas eu acho que precisa ser um bom generalista, então tem que entender dos outros subsistemas, né? Mas o principal, vai para o negócio, vai para a ponta, vai entender a dor de quem está lá, porque ficar com as ações de pessoas para a empresa, o RH já faz isso. O HRBP, ele vai fazer ações, customizar projetos e iniciativas para as pessoas que estão no negócio, que tem meta e que precisa entregar aquelas ações. Então, às vezes, o RH central está puxando uma iniciativa super importante, mas que para essa área aqui, né, então, uma iniciativa de contratação XPTO. Eu estou com um problema num turnover aqui, que não adianta eu inflar de gente nova aqui se eu não resolver o meu turnover. Então, o BP precisa ter esse olhar central do que está acontecendo na área de negócio, para ele apoiar a liderança a resolver e depois conseguir fazer as iniciativas mais macro. Então, minha sugestão é mergulhar nos subsistemas de RH e não é não menos, é mais ainda entender do negócio, para aí sim você conseguir ser um BP estratégico e atuar na ponta junto à liderança. Boa, se a gente fala tanto do RH impactar no negócio, o RH impactar no negócio, quando a gente vai para essa posição que é o parceiro do negócio, isso se acentua mais ainda, né, Pri? Legal, gente, vou puxar aqui também a pergunta da Franciele. Quais são as principais dores das empresas que contratam serviços de outsourcing para recrutamento, seleção e gestão de pessoas? Olha, eu acho que da minha experiência, timing. Então, de novo, a empresa lá fora às vezes não entende a urgência do negócio. A bateção de bumba, ela está aqui, ela continua. E a consultoria, já assim, gente, tem empresa que trabalha muito bem, tá? Mas eu acho que quando tem um problema é porque a empresa não conseguiu fazer bem o mapeamento de perfil, está muito mais focada em só fechar vaga, só receber ali o novo cliente e não preocupado propriamente com o negócio. A empresa terceira. Então, eu acho que quando você vai contratar uma empresa dessa, você precisa garantir que ela está muito imersa, a tua dor, a tua necessidade, ter bons alinhamentos de expectativa, para isso não virar um turnover pouco tempo depois. Vou até puxar o Ti aqui, se ele quiser me complementar, porque o Ti fez muito tempo também um trabalho muito bacana de hunting, né, Ti?
Mas indiretamente de dentro da empresa, como alguém que estava do outro lado da mesa. Acho que ele pode contribuir super aqui na resposta. Pri, acho que se eu tiver que resumir uma palavra, para mim é falta de cultura. Cultura da empresa. Eu acho que quando a gente conversava lá com várias empresas, é difícil você criar essa relação de entender a cultura, porque falar sobre a posição, skills técnicos ou até skills comportamentais é mais simples, mas é difícil você expressar a cultura que você vive todo dia. E eu acho que a consultoria ela tinha algumas ali, quando você não estava muito próximo, principalmente quando era uma nova consultoria que estava entrando para trabalhar junto, era essa dificuldade de, olha, a cultura é assim, mas é difícil expressar em palavras, porque eu vivo ela pelo menos 8 horas por dia, então a gente não conseguia expressar e a pessoa também às vezes não conseguia entender. Isso dava alguns alinhamentos para algumas posições que a gente, né, levava para a consultoria externa. Maravilha, gente. No... Deixa eu só ver aqui quem tinha perguntado. Tá, Miris, eu vou puxar a sua pergunta daqui a pouquinho, tá? Num outro momento que a gente vai ter, mas eu não vou te esquecer. Vou fazer aqui para fechar com a Pri a pergunta da Larissa Cordeiro. Como lidar com o engajamento das pessoas que ficam na companhia, considerando essa avalanche de layoff? Não me recordo, na verdade, se vocês passaram por isso nas empresas que estão ou que estiveram, mas com certeza, se não passaram, viram colegas de RH passando por isso, né? Tendo que lidar com essa situação. Como que vocês enxergam esse ponto? Legal. Amanda, na minha leitura, tem que ter transparência. Acho que as companhias precisam dizer o porquê dos movimentos. Então, está um pouco na linha até da gestão da mudança, no sentido de por que os movimentos estão acontecendo, qual que é o objetivo, independente do objetivo, não tem certo ou errado, mas para mim a empresa precisa dar transparência para que a pessoa continue confiando, porque não existe relação de confiança sem transparência, ainda que entre um indivíduo profissional e a companhia. Então, eu acho que esse é o ponto de você garantir transparência e ir monitorando indicadores. Então, assim, é pesquisa de INPS, né, que é como as pessoas se sentem na empresa, é pesquisa de LNPS, como que elas avaliam a liderança delas, é pesquisa de produto, como que as pessoas reconhecem hoje o produto. Neon, por exemplo, né, a gente tem o nosso cartão, a gente mede aqui como que as pessoas avaliam hoje o nosso produto. O famoso vestir a camisa, é muito forte. Então, eu acho que, assim, primeiro você dá transparência, acompanha os resultados e, a partir daí, vai montando planos de ação. Porque, assim, aí você começa a perceber que tem áreas que entendem, tem áreas que entenderam de uma forma diferente, e aí teve um gap da liderança que não soube explicar, pode acontecer. Ou ainda que a explicação tenha sido bem feita, essa área sofre um impacto de um outro time que apoiava ela e agora não tem mais esse capacity, essa área passa a fazer o trabalho que era da outra área. Então, aí você começa a ter outros tipos de problema, como bem-estar, por exemplo. Então, desengajamento porque a minha liderança não alinhou comigo que isso ia acontecer. Eu acho que tem de tudo, mas para mim o caminho para se resolver é dar transparência, acompanhar indicador e voltar com um plano de ação. Chamar as pessoas, fazer o one-on-one, fazer skip level, né? Então, para quem é gerente, não faz conversa só com os diretos, faz com também os indiretos. É você criar uma rede ali de apoio que converse, trazer as pessoas para perto e para a liderança ter muita escuta ativa. Eu acho que muitas vezes as pessoas, conforme vão subindo na cadeira de liderança, elas vão se sentindo cada vez perfeitas. E o RH é mais difícil, porque o RH, como é quem forma as outras lideranças das empresas, costuma achar que entende mais. E a gente tem tanto para aprender, gente, mas tanto. Seja com jovem, seja com outro tipo de liderança, seja com diversidade. A gente tem muito para aprender. Então, acho que a gente precisa dar um passo para o lado, muitas vezes, e ouvir o que o outro está trazendo. Né? Liderança tem muito viés de, aquela pessoa ali, nossa, acabou de chegar, o que vai contribuir? É uma pessoa muito júnior, tem muito a contribuir. Então, acho que o ouvir as pessoas, para mim, é muito sobre botar as pessoas no centro. E aqui não é para abraçar a árvore, não, gente. Quem entrega o resultado das empresas? As pessoas. Ainda que tenham as máquinas, hoje as pessoas ainda operam muitas máquinas. Então, a gente precisa ter indivíduos engajados para conseguirem entregar os resultados. Tão simples quanto. Então, acho que é muito sobre colocar a gente no centro para poder ser assertivo nas decisões. Maravilha.
Gente, estão chegando bastante perguntas. Noemi também, que tinha perguntado antes, eu não esqueci da sua pergunta, tá salva aqui para eu já perguntar. Se alguma ficar faltando no final, eu vou conversar aqui em paralelo com o Tia e a Pri para pegar e mandar respostas para vocês depois, tá? Mas agora, vou agradecer aqui a Pri por toda a atenção nas respostas dela e vou chamar o Tiago para a gente fazer a apresentação dele. E já a gente volta para fazer um bate-papo final também com os dois. Show. Amanda, eu vou colocar aqui, aí vocês me falam se tá certo. Espero que sim. Só me dá esse ok que aí eu aviso, mas enquanto tá abrindo aqui a tela, não sei se abriu. Estamos vendo, sim. Porque eu não consigo me ver. Bom, eu sou um engenheiro de formação, então eu gosto de colocar isso porque eu acho que é um background diferente. Igual a Pri falou sobre uma mudança para a BP, que ia, né, dentro de cargos de RH, eu gosto de ver essa visão de pessoas que são de outras áreas que não, teoricamente, necessariamente são, né, linkadas com RH inicialmente, mas que caem nesse mundo. Então, sou graduado em engenharia mecânica, mas depois entrei já há alguns anos para o mundo de RH e aqui me mantive. Atuei em várias áreas ao longo desses anos, então recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, desempenho e remuneração, mas atualmente eu estou como coordenador de DHO dentro do iFood, e o meu grande foco é avaliação de desempenho e gestão de talentos. Esses são os dois grandes temas aí que estão e ficam comigo. E acho que tem algumas coisas que me definem além de trabalho, e eu gosto disso, de falar e trazer esse outro lado também. Então tem um que é filmes, amo filmes, assisto 4, 5 toda semana, tá nesse nível. Amo viajar, isso para mim é um negócio importante, é meta pessoal, é um negócio que eu gosto e faço, gosto de fazer roteiro, gosto de tudo, de toda etapa. Sou uma pessoa pai de pet, então tenho o Tobias, está aqui perto de mim, fica aqui comigo todos os dias, e isso para mim também é uma coisa que eu adoro e amo. E sou a pessoa das planilhas, tem planilha para tudo, planilha para roupa no guarda-roupa, planilha para gastos, planilha para viagem, planilha para tudo que eu consigo, eu costumo fazer uma planilha. E aí, com esse mesmo tópico, né, sobre o que a gente vê, o que olha para o ano que vem, o que a gente vê como são os principais focos mesmo daqui para frente, eu trago alguns que o iFood ele coloca como pontos chaves, assim, de coisas que a gente precisa atuar, de coisas que a gente precisa colocar o esforço para garantir. O primeiro, e a Pri trouxe, falando sobre cultura, e eu trago aqui também, cultura acho que é um desafio muito grande, porque, de novo, a gente tem gente em todos os lugares, países diferentes, cidades diferentes, de jeitos diferentes, pessoas que se encontram muito porque às vezes moram perto do escritório e gostam de ir, pessoas que quase nunca se encontram, então uma realidade muito diferente entre as pessoas. E a gente tem um grande objetivo de trazer essa vivência da cultura, principalmente de uma cultura empreendedora. Então, acho que quando a gente sai um pouco, está um pouco mais distante, a gente perde esse negócio da empresa menor, do tipo, peraí, vamos testar, vamos fazer, vamos colocar em prática, vamos ver como funciona. Se não der certo, a gente muda e faz de novo e cria. Eu acho que quando a gente está distante, a gente perde um pouco disso e a gente sente que isso é uma coisa que a gente precisa fortalecer. A gente precisa fortalecer esse empreendedorismo, essa cultura empreendedora, porque a gente sabe que é isso que alavanca resultado, que é isso que traz novidades, que traz inovações e que é isso que vai levar as empresas para frente. Então, cultura empreendedora, olhando para todos os vieses de como fortalecer essa cultura, ou seja, quais rituais a gente precisa ter para garantir que essa cultura de fato seja vivida, quais processos e produtos precisam ser alterados para estar alinhados, porque às vezes a gente tem vários produtos de RH, mas que não estão 100% alinhados com uma cultura empreendedora, porque na verdade às vezes até a própria avaliação de desempenho, o modo como ela é feita pode inibir o empreendedorismo, porque pode inibir erros, pode inibir inovações, e não é isso que a gente quer, então de fato, de olhar para todos os produtos e processos para garantir e fortalecer essa cultura empreendedora. Em segundo ponto, pilar de liderança. Então, a gente sabe que hoje, assim, a gente sempre fala isso, né, como RH, a gente tem que desenvolver liderança, a gente tem que desenvolver liderança, e acho que isso nunca vai sair de moda, acho que é um ponto que a gente precisa ter muito forte. Liderança muito forte dentro das empresas, para garantir que toda a cultura, ou para que todos aqueles direcionais que a gente tem como empresa cheguem ali para todos os times, para todas as pessoas. E a gente sabe que um bom one-on-one, um bom acompanhamento da liderança com o seu time é o que de fato vai desenvolver, é o que de fato vai mudar a vida daquelas pessoas que estão dentro da empresa. O RH pode fazer 1 milhão de coisas diferentes, o CEO pode ir lá fazer, não sei, uma apresentação e vende, grava vídeo e tal, mas o que de fato é a sensação de estar numa empresa boa, de estar no lugar que você quer estar,
de estar no lugar que você está se sentindo desenvolvido, ela vem, eu não vou chutar nenhuma porcentagem, mas eu acredito que ela vem muito do papel da liderança que está ali próximo de você no dia a dia. Essas duas pessoas juntas ali que vão fazer isso acontecer, porque, né, a gente fala isso, às vezes as pessoas veem aquela liderança como a empresa. Então, se a gente não cuida bem dessa liderança, como essa imagem vai descer? Então, esse também é um dos grandes focos que a gente tem para o próximo ano. Um terceiro pilar, gestão de talentos, né? Inclusive a parte onde hoje eu atuo, a gente quer muito atuar e potencializar as pessoas, a gente fala de colocar as pessoas no lugar certo, né? As pessoas certas no lugar certo, entendendo quais são os seus pontos fortes, entendendo quais de fato são as suas fortalezas, dar esse match com a posição, com o desafio, né? com o que ela deseja, com que ela se motiva. E esse daqui é um tema que eu particularmente gosto muito, mas eu tenho alguns grupos e converso com várias pessoas que fazem avaliação de desempenho, fazem gestão de talentos, e esse é um tema que eu acho que em todos os lugares a gente está falando super e está muito em pauta. Como a gente muda, o que a gente troca para uma avaliação de desempenho, o que a gente traz para um modelo de gestão de talentos, quais são as ações, quais são as consequências, entre aspas, qual é a definição, qual é o ritual, se calibra, se não calibra, qual é a escala. Então, a gente está vendo isso muito, era algo que lá para o início desse ano eu não estava escutando tanto, mas que agora esquentou muito ao longo do ano, então dentro do iFood, mas também muito fora, eu vejo que a gente está com áreas de performance, com área de desempenho, né, com áreas até de T&D também, que estão criando essa gestão de talentos mais forte e que precisa, e que a gente vê como, né, que vai gerar muito valor, que vai ajudar em turnover, que vai ajudar em resultados, que vai ajudar em variadas outras coisas. Então, esse também é um grande foco, um pilar muito importante. E um quarto pilar, chamei aqui de Employer Listening Strategy, porque eu acho que explica muito bem, que é de fato utilizar os dados, porque a gente fala, até vi uma pergunta que é data-driven, a gente tem que usar os dados a nosso favor. Tem, mas às vezes a gente tem, né? Tem pesquisa de clima, tem pesquisa semanal, tem pulso, tem várias coisas, e a gente não utiliza os dados da melhor maneira. Ou porque a gente pergunta coisa que não tem valor, ali não vai ter uma ação, ou porque a gente não sabe utilizar esses dados que a gente encontra para, de fato, uma tomada de ação da liderança, para, de fato, uma tomada de ação que ajude na gestão do time. Então, a gente está revisando muito isso, do entender, peraí, vamos... A gente tem essa pesquisa, mas ela está sendo útil? De verdade? Tem todas as perguntas, tem alguma ação, alguma consequência, alguma tomada de plano que eu possa fazer? Não? Então, peraí, eu estou gastando o tempo das pessoas em responder ali toda semana, e no fim do dia não vai ter nenhuma mudança na vida dela de fato, que não vai gerar nenhum valor para ela, não vai gerar nenhum valor para o negócio. Então, a gente está revisando toda essa estratégia de escuta do empregado, né, do colaborador, para que de fato a gente entenda o que precisa ser perguntado, como essa pergunta precisa ser feita, com qual frequência, mas para que de fato essas informações saem ali para um plano de ação. Então, esses são os 4 grandes pontos que a gente olha como pontos principais e como focos, Mandinha, do que a gente quer olhar para 2024. Maravilha, Ti. Obrigada pela apresentação. De novo, pessoal, agora é a hora de mandarem perguntas para o Thiago. Fiquem super à vontade para a gente usar aqui o nosso tempo com o convidado da melhor forma possível. Queria saber se a Pri tem alguma pergunta também para o Ti, para a gente falar. E, enfim, eu tenho algumas também, mas priorizarei as de vocês. Boa. Ô, Ti, eu tenho uma curiosidade. Quando a gente olha para esse pilar de vocês, de gestão de talentos, imagino eu que vocês devam ter um mapeamento da cadeira, né? O que é uma cadeira ali importante, e uma pessoa que é talentosa. E se essa cadeira está ocupada, caso não. Como vocês fazem hoje para aumentar essa densidade de talentos no iFood? Perfeito. Essa acho que é a grande pergunta, né? Densidade de talento é um nome muito que que escuta e a gente fala bastante. Mas de maneira geral, acho que o primeiro ponto que a gente começou e que esse está sendo o grande foco inicial mas o que de fato define que uma pessoa é talentosa aqui dentro? O que de fato transforma ela em uma pessoa que é diferenciada das demais? Eu não sei que as demais são ruins, mas existe algo que faz isso acontecer? Esse foi o nosso primeiro grande grupo de ação. A gente não sabia. Será que existe? Bom, tem algumas pessoas que a gente sabe que são diferenciadas, mas o que faz elas diferenciadas? E a gente foi atrás desse entendimento. Tá, o que de fato são competências que ela tem, ou atitudes que essas pessoas têm, que transformam ela em pessoas diferenciadas, em pessoas talentosas. Isso foi um longo trabalho, porque é coisa
de detalhe que faz isso acontecer. Então, a gente conseguiu descobrir que, vou dar um exemplo, pessoas que a gente entende são pessoas talentosas são pessoas com maior resiliência, são pessoas com maior garra, e a gente utiliza muito o livro da Ângela, de garra, para trazer a definição do que a gente entende como garra. Então, esse foi o primeiro lado que a gente falou, putz, isso é uma competência, isso é uma atitude, né, uma habilidade que as pessoas que são diferenciadas, que são talentosas têm. E aí, a gente não foi para um segundo lado, Pri, ainda do tipo, peraí, então deixa eu ver quais são as posições para ver se as pessoas se encaixam. A gente olhou para a densidade de talentos e falou, peraí, se essas pessoas hoje, elas têm e demonstram mais garra do que os demais, como é que eu posso fazer com que todo mundo demonstre e cresça um nível nessa demonstração de garra? E aí a gente foi para um lado de desenvolvimento, falou, peraí, eu consigo, eu acho que por meio de desenvolvimento e por meio do meu processo de avaliação de desempenho, trazer uma cultura de maior garra dentro do iFood. Então, como que eu posso mudar o meu processo de avaliação de desempenho para trazer isso para dentro e conseguir, inclusive, metrificar o nível ali, né, a habilidade de garra das pessoas, ao mesmo tempo que eu começo a desenvolver as pessoas no que a gente entende como garra e quais são esses comportamentos observáveis. Então, a gente ainda não fez o match da posição em si, mas a gente começou a disseminar conteúdos, disseminar a garra, disseminar essa habilidade para que, bom, já que a gente entendeu e fez um trabalho complexo de que isso faz algo ser diferenciado, vamos fazer com que todo mundo aumente e demonstre mais essa habilidade no dia a dia também. Perfeito, Ti. Surgiu aqui já uma pergunta aqui no chat que eu já vou puxar para a gente aproveitar ao máximo tempo. Na sua experiência, usar assessment comportamental pode ajudar a entender como preparar e desenvolver a liderança dentro da organização? Acho que aqui a gente tem que dividir em momentos, né? Então, aí eu não tenho tanto ainda, a gente não conseguiu trazer só para o Mauro, sabe? Isso que a gente está falando sobre garra, dessas habilidades diferenciadas, a gente ainda não conseguiu trazer tanto para um processo de seleção ainda. Esse é um dos nossos objetivos, inclusive, de como a gente consegue fazer já essa mensuração, ou de já fazer esse assessment dele logo no início para ajudar a gente a aumentar a densidade de talentos, a trazer pessoas com comportamentos que fazem sentido com aquilo que a gente deseja, mas a gente sabe que esse é o caminho. A gente sabe que tá, como é que então a gente entendeu que tem essas habilidades e já começa a olhar ela desde o processo seletivo, para que de fato a gente já olhe pontos fortes e pontos a desenvolver lá do início. Eu não preciso esperar a minha avaliação de desempenho para fazer essa metrificação, porque pode ser que a avaliação de desempenho vai demorar, sei lá, quase um ano da pessoa dentro da companhia para eu começar a medir. Então a gente está indo para um lado de eu preciso trazer isso para dentro do processo de seleção, utilizando um assessment comportamental para ver de fato o quanto essa pessoa ela exprime e, né, tem esse comportamento dentro do dia a dia. E isso é um próximo passo que a gente está fazendo. Mas, com toda certeza, você saber, e do mais simples, como uma metrificação dentro da avaliação de desempenho, que foi o que a gente já fez, que é bem mais simples, né, nada ainda todo científico, só de ter esse dado, de a gente começar a medir esse dado, a gente já desenvolve a liderança e entender que de fato, o meu time não está tendo os comportamentos de garra que são esperados. Ou eu sei que essa pessoa, essa aqui é um exemplo, é uma referência para mim. Então, deixa eu trazer ela mais para o dia a dia, para que ela ensine as outras pessoas. Então, a gente ajuda nessa metrificação, desenvolvendo a liderança para que ela se force a ela também passar para o time esse comportamento, de trazer isso mais para o dia a dia, ou de pegar alguém que é forte, fazer essas conexões entre as pessoas, para que esse vamos dizer, que desenvolvimento mútuo ele cresça em conjunto, tá? Mas com toda certeza, começar a metrificar do mais simples já ajudou a gente a dar esse gatilho na liderança, falando, peraí, eu preciso olhar para isso e preciso garantir que isso exista dentro da organização também. Maravilha, Ti. E aí eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que veio para a gente antes. Então, a gente mandou um formulário para a galera por e-mail, mandar algumas perguntas antes do nosso People Talks, que é sobre retenção. Então, até Pri pode complementar também para trazer um pouco da visão. A Fernanda Quaresma queria saber o que vocês já fazem e estão pensando sobre retenção de colaboradores para 2024. Eu posso começar aqui, porque linka com um pouco de gestão de talentos. Gestão de talentos, não como objetivo principal, mas como uma causa indireta, é aumentar a retenção.
principalmente das pessoas que a gente entende que são as pessoas diferenciadas e que a gente precisa mantê-las. Então, essa com certeza é uma das estratégias, ou das principais estratégias que eu entendo que ajuda, com toda certeza, a manter a retenção desse público que você, né, deseja, desse público que você precisa. Mas eu acho que é muito mais do que isso. Assim, é um negócio que... O que aumenta a retenção? Tudo. Uma liderança boa aumenta a retenção. Uma cultura que seja saudável aumenta a retenção. Bons benefícios e bons salários aumenta a retenção. Ela não tem uma resposta única, né? Então, o que eu entendo e que eu acho que é uma boa estratégia é entender o que de fato promove retenção nas pessoas dentro da sua empresa. E aí, a partir disso, óbvio, né, não vai ser 100% das respostas iguais, mas a partir dessa lógica, aí sim, peraí, o que eu vou criar como produto e processo para garantir? Óbvio que tem coisas que eu acho que vão ser padrões. Uma liderança ruim causa turnover. Para mim, isso qualquer estudo vai chegar nesse resultado. Então, liderança é um ponto que a gente vai ter que olhar com toda certeza. Mas é para todos os públicos? Será que eu estou no momento de empresa que eu vou olhar para a retenção de todos os públicos ou eu vou olhar para uma área específica que é a minha área core e essa é onde eu tenho que atuar? Ou é um público de dentro dessa área? E aí eu acho que tem que criar estratégia para que, de fato, crie produtos que suportem essa melhora. Mas retenção é um negócio, para mim, né? Eu não sei, o que eles para a Pri é um negócio muito amplo que não vai ter uma resposta direta só para ajudar. Tia, acho que a gente está muito em linha, assim, né? Conforme eu fui te ouvindo, eu anotei aqui o que para mim tem muito a ver com entender o problema. Eu acho que antes de pensar na estratégia de retenção, eu preciso pensar o que me gera turnover, que é o que você falou, não tem uma resposta única. E, gente, é muito cíclico, né? Eu vejo que a cada ciclo de avaliação de desempenho, gestão de talentos, quando a gente olha para as pessoas que estão com baixa performance, às vezes a gente encontra numa área um motivo meio padrão. Depois é completamente diferente. Então, assim, tem a ver com o momento da empresa, transformação cultural. Tem gente que se adapta, tem gente que não. Isso que a gente estava falando, né, da empresa começar a ter pessoas de outros países trabalhando, ficar só no home office, tem gente que gosta, tem gente que não. Mudou a liderança, aí a pessoa sente falta do perfil que o outro liderava. Ou seja, acho que são N pontos. Então, aqui talvez um caminho a pessoa, a liderança acompanhar os indicadores da área dela para ir pegando o termômetro ali, isso é muito importante. E fazer gestão de pessoas. Tem líder que não gosta de liderar pessoas. Mas, gente, tudo na carreira sempre tem bônus e ônus. Né? Então, eu acho que você poder desenvolver uma outra pessoa, cara, isso é muito foda. Isso é muito incrível. Só que é muito importante você gostar. E tá tudo bem a pessoa levantar a mão, eu quero ser um IC. Né, um contribuidor individual. Não faz sentido para mim, eu não quero formar outras pessoas, tudo bem. Mas é uma responsabilidade muito grande você ter uma equipe, entender como essas pessoas funcionam, aqueles gatilhos motivacionais que a gente falou, né? Então, o que te faz ficar na empresa? O que faz você olhar para o lado? E a partir um pouco de como eu entendo que o meu time funciona, eu consigo fazer ações que mantenham as pessoas aqui. Então, acho que tem muito a ver com entender os problemas que desencadeiam um turnover, mas também entender o que é gatilho para as minhas pessoas para conseguir fazer um trabalho mais assertivo. Boa, Pri. Obrigada. E aí, gente, eu vou aproveitar então para puxar tanto o Thiago quanto a Priscila para a gente falar de um assunto que a gente recebeu tanto antes quanto aqui no chat. Então, vou ler todas as perguntas relacionadas a isso, que é um tópico que tem sido muito falado como tendência também, que é tecnologia e dados no RH, IA e tudo mais, né? Então, antes do nosso People Talks, a gente tinha recebido da Larissa Salviano uma pergunta aqui relacionada a de que forma a inteligência artificial estará integrada aos processos de RH, como podemos tirar vantagens dessa oportunidade. A Tamires, né, chegou a mandar aqui no chat também sobre RH tecnológico. Vocês veem que logo vai deixar de ser tendência e virar um fato nosso olhar para uma área uma área de tomada de decisão através do Data Driven. A Pri até chegou a responder que onde ela trabalha no Neon já E também a Noemi trouxe o ponto sobre essas áreas de RH que tem medo, né, dessa chegada das IAs, como que a gente pode se atualizar para não ser engolido nesses novos contextos. Então, juntando um pouco desses todos os lados, eu acho que o ponto aqui
Onde vocês veem essas novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial, impactando nos processos aqui do ciclo de gente? E como que o RH deve lidar com tudo isso, né? Apresentar para os líderes, fazer as pessoas comprarem e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto que é legal de vocês comentarem. E eu vou até fazer um comentário também e deixar um presentinho para vocês depois em relação a isso. Boa, Amanda. Bom, vou começar aqui. Gente, então, onde hoje eu atuo já tem muita tecnologia, assim, né? A gente não faz nada sem antes olhar um dado. E se você levar um achismo para uma liderança, ela fala, mas o que meu dado diz? Você olhou no retrovisor, né? Ou seja, há quanto tempo isso está acontecendo? Qual que é o histórico? Então, assim, é muito pautado em dados. Mas a área que eu mais gosto de ver os dados, e aí é gosto pessoal, mas eu acho que tem muito a ver com tudo que eu vou falar, em Talent Acquisition, porque é a porta de entrada. Então, se eu parametrizo muito bem o meu sistema, né? A Amanda está até rindo, achando que eu estou vendendo Mindsight aqui, gente. Não era a ideia, mas a Mindsight faz isso muito bem. Se você parametriza muito bem o perfil que você precisa, né, em fit cultural, hoje a gente fala muito de ed cultural, né, porque não é para todo mundo ser igual, mas para que as pessoas se complementem com as suas diferenças. Se você parametriza isso muito bem, se você seta uma questão de lógica, uma questão motivacional, por exemplo, quem está na rua, na bateção vendendo, essa pessoa tem que ter uma automotivação muito grande, diferente talvez de uma pessoa que só vai estar com uma planilha e ela precisa de muito foco. Né? Então, acho que quando você entende como que a cultura da sua empresa permeia junto às pessoas e as suas necessidades, ali os atributos que você precisa dos seus funcionários, você consegue trazer gente mais assertiva. Então, primeiro é o fato de gente assertiva, depois que com o apertar de um botão você já elimina 50% do processo, né? Que ali uma vaga, 3.000 pessoas se inscreveram, filtrou o primeiro teste, dá feedback para os demais. Filtrou o segundo, dá feedback para os demais. Não é sobre ser frio nesse momento de triagem. Acho que hoje os próprios sistemas, inclusive, dão feedback também do que você, por que você não se encaixou nesse ponto. Acho isso muito importante ser dado. Mas é muito legal porque você traz não só a assertividade para o processo, mas a eficiência. Às vezes você não precisa de uma área mais tão grande de talent. Você pode ter poucas pessoas que fazem isso com mais celeridade. Então, vejo tecnologia em várias, mas para mim, eu acho que o carro-chefe é quando ela entra ali em Talent Acquisition. Se eu tiver que acrescentar, porque eu acho que a Amanda falou de um ponto que é legal, que é IA. E é um negócio super novo, né? Tipo, pouco tempo a gente nem sabia da existência e agora todo mundo fala e tal. E essa é uma coisa legal porque eu mesmo já participei de algumas, a gente chama de jet skis, né? Coisas que podem ser testadas e pilotadas. E acho que a gente tem que perder o medo em relação a isso, do tipo, porque é uma inteligência artificial e tal, pessoas. Dá um exemplo de coisas que a gente pensou e que eu quero muito botar esforço para fazer. Uma delas é, a gente tem um mapa ali onde tem várias informações, vem informações da pesquisa de clima, vem informações relacionadas a várias coisas de dentro, né? Avaliação de desempenho e tal. É um lugar que a gente junta informações ali da pessoa. Hoje, a liderança, quando ela olha, ela tem uma dificuldade, porque são dados variados. Mas qual que é a relação entre eles? Tá, tô vendo que a remuneração tá baixa, então é dar aumento? Não, peraí, você tá vendo que tem que ver remuneração, mas tem que ver outras variadas informações aqui junto para tomar uma decisão. E a gente já percebeu que utilizar a IA para dar uma luz, não para dar o direcional, mas para dar uma luz para a liderança é algo que, assim, tem muito valor. É óbvio que a gente não chegou no prompt ideal que vai chegar e dar, mas a gente já começou a fazer testes e entender que, putz, olha que legal, você, líder, deveria fazer isso, isso e isso, com base em todos os dados que esta pessoa, indivíduo, está mostrando aqui para mim na tela. E a gente percebeu que tem alguns que às vezes fogem ainda, né, vai para um lugar meio longe, mas que vários fazem sentido. Fala, a verdade, isso é algo que eu deveria dar. Tinha uma coisa de visibilidade, uma coisa de trocar, fazer essa pessoa se tornar referência, tornar mentor. Isso já é algo que a gente está vivendo. E eu acho que a gente tem que perder esse medo e falar, peraí, parece ser possível, parece ser legal, óbvio, tem coisas viajadas ainda? Ainda tem. Mas se a gente for colocando esforço, colocando energia e, né, trazendo, a gente não está tirando o papel do líder de pensar e refletir. A gente está dando luz para ele de coisas que às vezes ele não vai conseguir ver com base em tanta informação. Então, esse é, por exemplo, uma coisa que eu particularmente estou colocando como esforço pessoal, para dentro de gestão de talentos, inclusive, porque eu acho que é uma coisa que tem muito valor e que é só isso, assim, vamos perder o medo e colocar em prática, que eu acho que com certeza vai ser um novo patamar que a gente pode chegar.
Maravilha, gente. Eu acho que é isso, né? O que a Pri falou do recrutamento e seleção, no geral, é uma área que você tem uma possibilidade de ver resultado rápido, né? Então, você contrata, você já vê se você está conseguindo reter melhor nos 3 primeiros meses, você vê dali a algum tempo como é que foi o tempo de rampagem das pessoas, se essas pessoas estão sendo contratadas no perfil melhor, elas estão performando mais. Então, no geral, a gente, inclusive, como Mindsight, recomenda que tudo que você vai fazer, envolvendo dados, envolvendo tecnologia, você procure fazer um MVP que você tenha resultados rápidos para você poder mostrar e vender para o resto da empresa. Então, recrutamento e seleção é uma ótima frente. Inclusive, se você quiser começar com uma área específica, a gente super recomenda a área de vendas, que, no geral, tem uma correlação ali com um desempenho muito claro e fácil de você correlacionar. Então, às vezes, vale fazer um pequeno case em uma área para depois poder vender para as outras, né? O uso dessas tecnologias e dados. E isso que o Ti falou é muito legal, né? Então, a gente vê que a IA vai vir sempre com as sugestões, porque ela processa a quantidade de dados que a gente tem disponível de uma forma muito mais eficiente. E no final do dia, a decisão final ainda está na mão do ser humano, mas a gente tem essa indicação que tende a ser menos enviesada, que tende a ser uma sugestão mais embasada. Então, a gente consegue aliar esse lado, né? Tanto do humano quanto dos dados, da análise da tecnologia. E aí, pessoal, a gente já está com o nosso tempo se encerrando, então eu já vou passar de novo a palavra para a Pri e para o Ti, para fazer uma mensagem final. Pois é, infelizmente, queria ficar aqui horas falando com vocês, mas vou aproveitar para contar que a gente tem um presente da Mindsight para todo mundo que está participando, né? Então, a gente trabalha, né, com softwares de analytics para RH e ao longo de toda a nossa experiência com os nossos mais de 500 clientes, a gente adquiriu uma certa habilidade de entender qual que é o nível de maturidade analítica dos clientes, quais são os próximos passos, né? E a gente desenvolveu uma metodologia para avaliar as empresas com base nisso. A gente transformou isso num assessment, que eu vou dar o acesso agora para vocês de presente, vou mandar aqui no chat o link, depois a gente vai mandar também para vocês por e-mail. Vocês vão responder sobre a empresa de vocês, caso queiram, e vão poder receber um relatório indicando, então, qual que é o nível de maturidade analítica da empresa, de acordo com a nossa metodologia de diagnóstico, e quais são os planos de ação que a gente recomenda. Então, eu acho que é uma ferramenta super legal, que vocês vão ter oportunidade de acesso agora. Espero que gostem. E depois a gente quer ver aí o resultado. Então, já vou mandar aqui no chat. E para finalizar, eu queria pedir tanto para a Pri quanto para o Ti deixarem aqui uma mensagem final para todo mundo sobre o nosso assunto. Boa. Começando aqui, então. Gente, acho que obrigada pelo espaço. Fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn, para a gente trocar figurinha. Acho que o RH é feito disso, de troca, né? E acho que a minha maior mensagem é de tudo que eu ando vendo na Neon, nas empresas que eu passei, nos benchmarkings que eu faço, nas conversas que eu tenho com os amigos de RH, as dores, elas se parecem. Então, às vezes, a gente fica tentando reinventar, né, a roda, e meu RH está com N problemas, mas assim, você olha para o lado, a dor do outro é muito parecida. Então, acho que a gente precisa se abrir mais para troca, sair um pouco daquele cabresto, aquela visão, putz, eu sou RH, eu sei tudo. Não. Tem muita empresa que faz diferente, que às vezes faz melhor, ou que às vezes faz pior, e você está ali sabotando o teu processo, achando que ele está horrível. Então, acho que o meu recado é um pouco para a gente se acolher mais, né, se entender como grupo, e buscar essa rede de apoio mesmo, porque eu acho que juntos, né, e muito pautado em dados, né, acho que foi a Tamires que comentou, você já está usando muito, eu falei, aqui é só dados. Gente, acho que o RH não volta mais, sabe, para o que já foi antes. Nada do que foi será um pouco isso. Literalmente, né, acho que o negócio é pautado em dados, porque aí você traz assertividade, né? Você traz verdade naquilo que você tá buscando trabalhar, porque contra dados não há argumentos. Então, eu acho que é isso. Vamos se unir mais enquanto comunidade de RH e vamos buscar embasamento naquilo que a gente se propõe a fazer. RH, por muito tempo, foi chamado de abraçador de árvore, e a gente precisa tirar esse rótulo, gente.
Acho que já passou essa época. Obrigada. Bom, também agradeço o convite, agradeço todo mundo que conseguiu ficar aqui com a gente. Fiquem à vontade, vi que a Larissa já aqui, ó, falou até que adicionou no LinkedIn. Podem me procurar, o nome exatamente igual está aqui. Fiquem à vontade para me adicionar lá também. E se eu tiver que, né, resumir e colocar em uma palavra ou em uma frase, o que eu acho também que é a tendência, a gente nunca pode esquecer, é que muitas vezes a gente precisa garantir, a gente quer chegar num negócio super inovador, super diferente. Mas eu vou lá para a Lua, para Marte, vou pegar um negócio diferente. E muitas vezes o grande problema ele está no arroz com feijão. Isso é assim, a gente às vezes deixa, né? Mas tem um problema ali do negócio que é simples, não vou olhar para isso, vou olhar para a Lua. E às vezes o que a gente conserta, retenção, conserta turnover, com melhor engajamento, melhora a comunicação, é aqueles processos mais simples na nossa cabeça, ou mais o feijão com arroz possível, que eles não estão bem azeitados ou não estão bem ajeitados. E quando a gente ajuda, já dá um passo gigantesco, assim, e já acalma muito a vida de várias pessoas, já melhora muito a vida de várias pessoas. Então, é olhar para o arroz com feijão, garantir que ele está super bem, que está funcionando, e aí depois vamos para a coisa mais inovadora. Maravilha. A minha conclusão era um pouco nessa linha também, Ti. Acho que as preocupações do RH não mudam com o tempo, né? A gente continua preocupado em evoluir o capital humano, reter mais as pessoas, fazer as pessoas estarem mais satisfeitas, né, desenvolvê-las, fazer com que elas performem mais. Às vezes o modo só como a gente olha para essas coisas começa a ser um pouquinho diferente por causa dessas tendências que vêm, né? Então vamos olhar mais para skills, vamos trazer mais dados, etc. Mas os nossos focos permanecem os mesmos ao longo do tempo, né? Então, gente, eu queria agradecer imensamente a presença da Priscila e do Thiago. Eu conheço eles há tempos já, então está sendo um prazeraço conversar aqui com eles. Quem ficou sem resposta para alguma coisa, juro que a gente vai correr atrás de responder. Fica atento aí ao seu e-mail, que você vai receber um e-mailzinho da Comunicação Mindsight com mais informações. Vocês vão receber por e-mail também a gravação, um formulário de feedback que é super importante para a gente ir sempre melhorando os nossos conteúdos. Vocês vão receber também o acesso a essa questão aqui do diagnóstico de maturidade analítica. E eu vou convidar vocês, se vocês gostaram dessa nossa primeira edição do People Talks, a seguirem a Mindsight nas redes sociais, para vocês participarem das próximas, porque teremos muitas ainda. Tá bom, gente? Muito obrigado, boa tarde, boa noite para todos. Até a próxima. Até. Até mais, pessoal.